Há momentos na vida em que algo precisa morrer para que possamos enxergar com clareza. A Bíblia nos apresenta uma cena poderosa em Isaías capítulo 6, quando o profeta declara: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa frase carrega uma verdade profunda. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías não via plenamente a glória de Deus. Foi somente quando Uzias morreu que seus olhos espirituais se abriram. Uzias representava segurança humana, estabilidade política e força visível. Ele foi um grande rei, próspero e bem-sucedido. Mas muitas vezes aquilo que nos dá segurança também nos impede de depender totalmente de Deus. Enquanto confiamos em reis, estruturas, recursos ou pessoas, nossa visão do céu fica limitada. Deus não deixa de estar no trono, mas nós deixamos de olhar para Ele. A morte de Uzias não foi apenas um evento histórico, foi um choque espiritual. Isaías perdeu uma referência terrena e nesse vazio Deus se revelou. Quando algo que sustentava nossa confiança cai, somos forçados a levantar os olhos. E quando levantamos os olhos, descobrimos que o trono de Deus nunca esteve vazio. Ao ver o Senhor, Isaías também passou a enxergar a si mesmo. Ele declarou: ai de mim, estou perdido. A presença de Deus revela a nossa verdadeira condição. Antes de vermos o pecado do mundo, precisamos ver o nosso próprio coração. O encontro com Deus gera arrependimento, quebrantamento e transformação. Mas Deus não revela para condenar. Ele revela para curar. Um serafim tocou os lábios de Isaías com uma brasa viva, simbolizando purificação e restauração. Isso nos ensina que quando algo morre em nós, orgulho, autossuficiência, controle, Deus entra com fogo que limpa e renova. Somente depois desse processo Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E agora, com os olhos abertos e o coração transformado, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. A visão gera chamado, o encontro gera missão. Quando Uzias morre em nós, vida, quando aquilo que ocupava o lugar de Deus cai, nossos olhos se abrem para mais de Deus, nosso coração se rende e nossa vida ganha um novo propósito. Talvez hoje Deus esteja permitindo que algo morra não para te destruir, mas para te revelar algo maior. Que tenhamos coragem de deixar Uzias morrer, para que possamos ver o Senhor em toda a sua glória. Porque quando perdemos apoios terrenos, ganhamos uma visão celestial. E quando vemos Deus como Ele é, nunca mais somos os mesmos. Amém. A morte de Uzias revela onde estava a nossa confiança, porque a confiança verdadeira só é percebida quando aquilo que nos sustentava deixa de existir. Enquanto Uzias estava vivo, ele representava para Judá um tempo de estabilidade, crescimento e força. Foi um rei que prosperou, organizou o exército, fortaleceu cidades e trouxe segurança ao povo. Naturalmente, o coração da nação passou a descansar nessa liderança visível. Não era apenas um rei, era um símbolo de proteção, continuidade e esperança humana. Quando tudo parece firme, raramente paramos para examinar onde realmente está a nossa fé. A estabilidade cria a ilusão de que estamos bem espiritualmente, quando, na verdade, apenas estamos confortáveis. Isaías viveu nesse contexto. Ele cresceu vendo Uzias como referência, como o pilar que mantinha a nação em pé. A presença constante do rei fazia parecer que o futuro estava garantido. E é exatamente assim que funciona com muitas coisas em nossa vida. Podem ser pessoas, posições, recursos financeiros, talentos, ministérios, conexões, ou até experiências espirituais passadas. Nada disso é mal em si mesmo, mas tudo isso pode se tornar perigoso quando ocupa o lugar da nossa confiança absoluta. Confiamos tanto nessas estruturas que deixamos de buscar a Deus com a mesma intensidade. Oramos menos, dependemos menos. Esperamos menos do Senhor, porque achamos que já temos o suficiente para seguir em frente. Quando Uzias morre, o chão treme, não apenas politicamente, mas espiritualmente. A morte de Uzias escancara uma pergunta que antes estava escondida: em quem realmente confiávamos? Se a nossa paz desaparece quando algo ou alguém se vai, isso revela que nossa segurança estava mal posicionada. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas reagimos com desespero quando perdemos aquilo que nos dava estabilidade.
Essa reação não condena, mas revela. Deus permite certas perdas não para nos punir, mas para nos mostrar a verdade sobre o nosso próprio coração. Uzias também carrega um significado mais profundo. Ele começou bem, mas terminou mal, porque deixou o orgulho crescer. A sua história nos ensina que até aquilo que Deus usa para nos abençoar pode se tornar um obstáculo se ocupar o centro da nossa confiança. Uzias entrou no templo para fazer o que não lhe cabia, confiando mais na sua posição do que na santidade de Deus. Isso mostra que a autoconfiança espiritual é tão perigosa quanto a autoconfiança material. Quando acreditamos que nossa experiência, nosso tempo de igreja, o nosso histórico com Deus nos garantem segurança, deixamos de depender diariamente do Senhor. A morte de Uzias, portanto, é um chamado ao exame interior. Ela nos força a olhar para dentro e perguntar: se isso acabar, se isso for tirado, minha fé permanece. Se esse apoio desaparecer, continuo firme. Se o reconhecimento, o recurso, a pessoa não estiver mais presente, Deus ainda será suficiente para mim. Essas perguntas só surgem quando algo morre. Enquanto tudo está vivo e funcionando, elas ficam abafadas pelo barulho da rotina e do sucesso. Isaías só viu o Senhor quando Uzias morreu. Isso não significa que Deus não estivesse ali antes, mas que a visão de Isaías estava ocupada. A figura de Uzias como referência máxima preencheu o campo de visão espiritual. Quando ele cai, há espaço para algo maior. Muitas vezes não vemos mais de Deus porque estamos olhando demais para aquilo que nos dá segurança terrena. Deus não divide o trono do coração. Enquanto algo ocupa esse lugar, a revelação fica limitada. Esse princípio continua atual. Quando um emprego acaba, quando um relacionamento se rompe, quando uma estrutura cai, quando um plano falha, sentimos medo, dor e incerteza. Mas nesses momentos também surge uma oportunidade rara: realinhar nossa confiança. O problema não é sentir a perda. O problema é nunca permitir que a perda nos leve para mais perto de Deus. A morte de Uzias pode nos amargar ou nos despertar. Pode nos afastar ou nos conduzir a uma fé mais profunda e madura. Deus usa a instabilidade para nos ensinar dependência. Ele permite que o que é temporário se abale para que o eterno seja revelado. Quando tudo que é humano falha, o divino se manifesta com mais clareza. É nesse ponto que percebemos que nossa confiança nunca deveria ter estado em reis, sistemas ou capacidades, mas no Senhor que reina acima de tudo. A confiança verdadeira não se prova nos dias de estabilidade, mas nos dias de ruptura. A morte de Uzias não foi o fim da história, foi o início de uma revelação maior. O que parecia perda se tornou porta, o que parecia vazio se tornou visão. Quando nossa confiança é deslocada do homem para Deus, nossa fé deixa de ser superficial e passa a ser enraizada. Não confiamos mais porque tudo vai bem, confiamos porque Deus é fiel, independente das circunstâncias. Por isso, quando Uzias morre, Deus não está ausente. Pelo contrário, Ele está chamando nossa atenção. Ele está nos convidando a tirar os olhos do que é passageiro e fixá-los no que é eterno. A morte de Uzias revela onde estava a nossa confiança, mas também aponta para onde ela deve estar. Quando aprendemos essa lição, nossa fé deixa de depender do que vemos e passa a descansar plenamente em quem Deus é. O trono de Deus nunca fica vazio, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Essa é uma das verdades mais poderosas, reveladas no momento em que Uzias morre. A morte de um rei tão importante poderia gerar a sensação de abandono, de descontinuidade e de insegurança nacional. Para o povo, parecia que uma era havia terminado e que o futuro estava ameaçado. No entanto, é exatamente nesse cenário de instabilidade que Deus se revela a Isaías de forma majestosa, mostrando que apesar da perda no plano terreno, no céu nada havia mudado. O rei da terra morreu, mas o rei dos céus continuava vivo, reinando soberanamente. Isaías diz que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Essa visão não é apenas poética, ela é profundamente teológica. O trono representa governo, autoridade e controle. Deus não estava de pé, preocupado, nem ausente. Ele estava assentado em posição de descanso e domínio absoluto. Isso comunica que nenhuma crise humana é capaz de abalar o governo de Deus. O que para nós parece caos, para Ele está debaixo de total controle. Quando líderes caem, sistemas falham e estruturas se quebram,
Deus continua reinando com a mesma autoridade de sempre. Muitas vezes associamos a presença de Deus à sensação de estabilidade. Quando tudo está bem, acreditamos que Deus está conosco. Mas quando algo importante se perde, somos tentados a pensar que Ele se afastou ou se calou. A visão de Isaías confronta essa mentira. Deus não se ausenta quando Uzias morre, Ele se manifesta. A crise não afasta Deus, ela cria um ambiente onde sua glória pode ser vista com mais clareza. O problema não é a ausência de Deus, mas a nossa dificuldade de enxergá-lo quando estamos presos às seguranças humanas. O texto também afirma que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Isso revela plenitude e soberania. Mesmo que o trono estivesse no céu, sua glória alcançava a terra. Nada estava vazio, nada estava fora do alcance da sua presença. Quando algo se vai em nossa vida, sentimos um vazio profundo. Mas a visão de Isaías nos ensina que quando Deus governa, não existe vazio definitivo. Aquilo que perdemos não define o fim da nossa história, porque a presença de Deus é suficiente para preencher qualquer espaço deixado pela perda. A declaração de que o trono, Deus nunca fica vazio, também nos ajuda a lidar com a instabilidade do mundo. Reis, líderes, autoridades e sistemas são passageiros. Eles surgem, se fortalecem e em algum momento desaparecem. Fiar neles como se fossem eternos é construir sobre areia. Deus, porém, reina de eternidade a eternidade. Seu trono não depende de circunstâncias, aprovação humana ou poder político. Ele governa acima do tempo, da história e das mudanças. Quando entendemos isso, nossa fé deixa de oscilar conforme os acontecimentos e passa a se firmar na soberania de Deus. Essa verdade também confronta o medo que surge nos momentos de transição. A morte de Uzias marca o fim de um ciclo e fins sempre assustam. Temos medo do que vem depois, do desconhecido, da instabilidade. Mas a visão do trono nos lembra que o futuro não está vazio, ele está ocupado por Deus. O amanhã não é um espaço sem direção, é um território governado pelo Senhor. Isso muda completamente nossa forma de encarar as mudanças. Não caminhamos para o incerto, caminhamos sob o governo de um Deus que já está lá. Quando entendemos que o trono de Deus nunca fica vazio, aprendemos a descansar. Descansar não significa passividade, mas confiança. Significa saber que não precisamos controlar tudo, porque Deus já está no controle. Muitas das nossas ansiedades nascem da tentativa de ocupar um lugar que não é nosso. Queremos governar, prever, garantir e proteger tudo ao nosso redor. A visão do trono nos chama a soltar esse peso e a reconhecer que só Deus é soberano. Essa revelação também redefine nossa adoração. Isaías não viu apenas o trono, ele ouviu os serafins clamando: Santo, Santo, Santo. A santidade de Deus é proclamada não em tempos de calmaria, mas em meio à crise. Isso nos ensina que Deus continua digno de adoração mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Adorar em tempos difíceis é uma declaração de fé na soberania divina. É dizer com a vida que acreditamos que o trono continua ocupado. O trono de Deus nunca fica vazio, mesmo quando sentimos que tudo foi tirado. Às vezes Deus permite que coisas caiam justamente para nos lembrar disso. Enquanto Uzias estava vivo, o trono do coração de muitos estava ocupado por ele. Quando ele morre, Deus revela que há um trono mais alto, mais firme e eterno. Essa revelação não vem para nos humilhar, mas para nos alinhar. Quando olhamos para o trono certo, nossa perspectiva muda. Nosso medo diminui e nossa fé se fortalece. Essa verdade nos sustenta nos dias mais difíceis. Quando não entendemos as perdas, quando as respostas não vêm, e quando o silêncio parece ensurdecedor, podemos nos lembrar: o trono ainda está ocupado. Deus não perdeu o controle, não foi surpreendido e não está ausente. Continua governando com justiça, poder e amor. E essa certeza nos dá força para seguir, esperança para continuar e fé para confiar, mesmo quando Uzias morre e tudo parece incerto. A perda pode ser o início de uma nova visão espiritual, porque muitas vezes só aprendemos a enxergar quando aquilo que bloqueava a nossa visão deixa de existir. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías fazia parte de um contexto de estabilidade, continuidade
e força nacional. Nada parecia exigir uma mudança profunda de perspectiva. A vida seguia seu curso, a religião funcionava, o templo estava ativo e tudo parecia normal. No entanto, a normalidade pode ser uma grande inimiga da sensibilidade espiritual. Quando tudo está estável demais, o coração se acomoda e os olhos deixam de buscar algo além do que já conhecem. A perda quebra esse ciclo. Ela interrompe a rotina, sacode as estruturas e nos força a olhar para a realidade com mais profundidade. A morte de Uzias não foi apenas um evento político, foi uma ruptura emocional, espiritual e social. De repente, aquilo que dava senso de continuidade desapareceu. É nesse espaço de dor e incerteza que a visão de Isaías nasce. Isso nos ensina que Deus muitas vezes usa a perda não para nos afastar, mas para nos despertar. A dor abre espaço para perguntas que nunca faríamos em tempos de conforto. Quando perdemos algo importante, nossa percepção muda. Passamos a observar com mais atenção, a ouvir com mais cuidado e a refletir com mais profundidade. Perda tira o véu da superficialidade. Coisas que antes pareciam suficientes já não bastam. Palavras vazias não consolam. Respostas prontas não satisfazem. Esse é um terreno fértil para uma revelação mais profunda de Deus. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque ela nos torna mais conscientes da nossa fragilidade e da nossa necessidade do Senhor. Isaías viu o Senhor depois da perda, não antes. Isso não significa que Deus só se revela na dor, mas que a dor pode nos colocar em uma posição de maior abertura espiritual. Quando tudo vai bem, tendemos a controlar, planejar e administrar a vida com base em nossas próprias forças. Quando algo se perde, percebemos o quanto somos limitados. Essa consciência não nos diminui, ela nos realinha. É nesse realinhamento que os olhos espirituais se abrem para algo maior do que aquilo que foi perdido. A nova visão que nasce da perda não é apenas sobre Deus, mas também sobre a vida. Passamos a enxergar o que realmente importa. Muitas coisas que ocupavam o nosso tempo e energia perdem valor. Outras que estavam negligenciadas ganham prioridade. A perda nos ensina a discernir entre o essencial e o acessório. Isaías, ao ver o Senhor, percebeu que havia algo muito maior do que qualquer rei terreno. Essa visão redefine escalas, valores e prioridades. Essa nova visão também muda nossa relação com a fé. Ela deixa de ser apenas tradição, hábito ou herança cultural e passa a ser experiência viva. Isaías não ouviu falar do Senhor, ele o viu. Há uma diferença profunda entre conhecer a Deus por informações e conhecê-lo por revelação. A perda cria um ambiente onde a fé precisa deixar o campo teórico e se tornar prática. Quando tudo é tirado, resta apenas aquilo que é verdadeiro. Se a fé permanece, é porque ela foi aprofundada. A perda também nos ensina a olhar para dentro. Quando Uzias morreu, Isaías não apenas viu Deus, mas começou a enxergar a si mesmo com mais clareza. A visão espiritual verdadeira sempre vem acompanhada de autoconhecimento. Dor remove distrações e nos obriga a confrontar nossas motivações, medos e dependências. Esse processo pode ser desconfortável, mas é necessário para o crescimento espiritual. Não há transformação sem consciência, e não há consciência sem uma visão mais clara. Muitas pessoas tentam fugir da dor rapidamente, como se ela fosse apenas um obstáculo a ser superado. No entanto, quando não permitimos que a perda nos ensine, corremos o risco de desperdiçar um momento de relação. Deus não quer nos manter presos ao sofrimento, mas Ele quer nos encontrar dentro dele. A perda pode se tornar um lugar de encontro, onde nossa fé é refinada e nossa visão é ampliada. Essa nova visão espiritual também traz esperança. Ver Deus em meio à perda nos lembra que a história não termina com aquilo que morreu. A morte de Uzias não encerrou o plano de Deus para Judá nem para Isaías. Pelo contrário, marcou o início de um novo tempo de chamada e missão. A perda, quando colocada nas mãos de Deus, pode se transformar em transição. Não é apenas um fim, é uma passagem para algo que ainda não vimos completamente. Quando nossos olhos se abrem para mais de Deus, aprendemos a interpretar a vida de outra forma. A perda deixa de ser apenas um sinal de fracasso e passa a ser um convite à profundidade. Não significa que deixamos de sentir dor,
mas que a dor ganha sentido. Ela não nos define, não nos destrói e não nos paralisa. Ela nos conduz a uma fé mais madura, mais consciente e mais enraizada em Deus. A perda pode ser o início de uma nova visão espiritual quando permitimos que ela nos leve para mais perto do Senhor e não para mais longe. Quando escolhemos buscar a Deus no meio do vazio, descobrimos que Ele se revela de formas que nunca imaginamos. O que parecia escuridão se torna cenário de revelação. O que parecia fim se torna começo. E nossos olhos, antes limitados pelo conforto e pela segurança humana, se abrem para a grandeza, a santidade e a fidelidade de um Deus que continua se revelando, mesmo quando algo importante morre. A presença de Deus expõe e transforma o coração, porque ninguém permanece o mesmo depois de um encontro verdadeiro com a santidade do Senhor. Quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, a primeira reação não é celebração, nem entusiasmo, nem confiança em si mesmo. A reação é consciência profunda da própria condição. Ele declara: ai de mim, estou perdido, reconhecendo que é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo igualmente impuro. Esse momento revela uma verdade essencial da vida espiritual. Quanto mais vemos Deus como Ele é, mais enxergamos a nós mesmos como realmente somos. A presença de Deus funciona como uma luz intensa que ilumina áreas do coração que antes estavam escondidas. Não é uma luz para humilhar, mas para revelar. E enquanto vivemos à distância de Deus, conseguimos conviver com falhas, justificar atitudes, relativizar pecados e normalizar comportamentos que não refletem a vontade divina. Mas quando Deus se manifesta, as máscaras caem. Não porque Ele as arranca com violência, mas porque sua santidade torna impossível continuar fingindo. A presença de Deus não aceita ilusões, ela trabalha com verdade. Isaías não foi acusado por ninguém naquele momento. Não houve uma voz apontando os seus erros. A revelação veio de dentro para fora. Isso mostra que o verdadeiro arrependimento não nasce da pressão externa, mas do encontro interno com Deus. Quando o coração é tocado pela santidade, a consciência desperta. O profeta percebe que não se trata apenas do pecado dos outros, mas do seu próprio estado diante de Deus. Essa percepção é dolorosa, mas libertadora. Dolorosa porque confronta, libertadora porque abre caminho para a transformação. Muitas pessoas têm medo da presença de Deus exatamente por isso. Têm receio de serem expostas, de lidarem com suas próprias contradições, de confrontarem áreas que preferem manter escondidas. Mas fugir da presença de Deus não nos protege, apenas nos mantém presos. É somente diante dele que a verdade se revela, e somente na verdade a liberdade. A exposição que Deus traz não é para destruir nossa identidade, mas para restaurá-la. A transformação começa quando paramos de nos defender e passamos a nos render. Isaías não tentou se justificar, não comparou seus erros com os dos outros, não apresentou desculpas. Ele simplesmente reconheceu sua condição. Esse é um ponto crucial do crescimento espiritual. Enquanto tentamos proteger nosso ego, Deus não pode trabalhar profundamente em nós. Mas quando reconhecemos nossa necessidade, abrimos espaço para a graça agir. A presença de Deus também nos ensina que santidade não é perfeição, mas alinhamento. Isaías não se tornou perfeito naquele instante, mas foi colocado em um processo de purificação. Deus não exige de nós algo que não está disposto a realizar em nós. Ele revela o pecado, mas também oferece a solução. A visão do trono é seguida pela ação do altar. Um serafim toca os lábios do profeta com uma brasa viva, simbolizando purificação e perdão. Onde há arrependimento verdadeiro, há intervenção divina. Isso nos mostra que a presença de Deus nunca expõe sem transformar. Se sentimos apenas culpa e condenação, não estamos entendendo o coração de Deus. A exposição que vem dele sempre aponta para cura, restauração e renovação. Deus não revela nossas feridas para nos envergonhar, mas para tratá-las. Ele não nos chama de impuros para nos afastar, mas para nos limpar. O fogo de Deus não destrói o que Ele ama, Ele refina. A transformação do coração muda a forma como nos vemos e como vemos os outros. Isaías reconhece que vive no meio de um povo de lábios impuros.
Isso não o leva à arrogância ou ao julgamento, mas à consciência de que ele faz parte da mesma realidade. Presença de Deus nos livra da soberba espiritual. Quanto mais próximos estamos de Deus, menos nos sentimos superiores. A verdadeira espiritualidade gera humildade, não orgulho. Esse processo também nos ensina que não existe chamado sem transformação. Antes de Isaías ouvir a voz de Deus dizendo: "A quem enviarei?", ele passou pelo confronto, pelo arrependimento e pela purificação. Deus não envia pessoas sem antes trabalhar nelas. Ele não constrói ministérios fortes sobre corações não tratados. A presença de Deus prepara o interior antes de revelar a missão exterior. Transformação que nasce da presença de Deus não é superficial. Ela alcança pensamentos, palavras, atitudes e motivações. Isaías menciona seus lábios porque o que sai da boca revela o que está no coração. Deus começa tocando exatamente onde o problema se manifesta. Isso nos ensina que Deus não trabalha apenas com intenções, mas com evidências. Ele transforma aquilo que expressa quem realmente somos. Quando permitimos que a presença de Deus nos transforme, nossa fé deixa de ser apenas discurso e passa a ser vida. Não falamos mais de Deus apenas como conceito, mas como experiência. Essa transformação nos torna mais sensíveis, mais dependentes e mais conscientes da graça. Não caminhamos com a sensação de que somos fortes, mas com a certeza de que somos sustentados. A presença de Deus expõe e transforma o coração, porque esse é o caminho da maturidade espiritual. Não há crescimento sem confronto, não há cura sem exposição e não há missão sem transformação. Quando Uzias morre e nossos olhos se abrem para mais de Deus, descobrimos que o maior trabalho que Ele quer fazer não é ao nosso redor, mas dentro de nós. E quando esse trabalho começa, não somos mais os mesmos, porque quem se encontra com a santidade de Deus nunca volta igual. Antes do envio vem a purificação, porque Deus se importa mais com quem somos do que com aquilo que fazemos. Esse princípio fica claro na experiência de Isaías, depois de ver o Senhor e reconhecer sua própria condição. O profeta não é imediatamente enviado, não recebe uma missão, nem uma palavra para proclamar. Primeiro há um tempo de tratamento. Um serafim se aproxima com uma brasa viva retirada do altar e toca os seus lábios, declarando que sua iniquidade foi tirada e seu pecado purificado. Esse momento revela que Deus não apressa o chamado sem antes cuidar do coração. A purificação não é um castigo, é um ato de graça. A brasa vem do altar, lugar de sacrifício, lugar onde o pecado era tratado diante de Deus. Isso nos mostra que a purificação não acontece por esforço humano, mas por iniciativa divina. Isaías não pediu a brasa, não correu até o altar, não tentou se limpar por conta própria. Deus viu sua sinceridade, seu arrependimento e sua rendição, e respondeu com restauração. Isso nos ensina que Deus age quando reconhecemos nossa necessidade, não quando fingimos força. Muitas vezes desejamos ser usados por Deus, mas resistimos ao processo que nos prepara para isso. Queremos o envio sem a purificação, o ministério sem o tratamento, a visibilidade sem o quebrantamento. No entanto, Deus conhece o peso do chamado e sabe que um coração não tratado não suporta a responsabilidade de representar o seu nome. A purificação não é um atraso no plano de Deus. Ela é parte essencial desse plano. O toque da brasa nos lábios de Isaías é profundamente simbólico. Os lábios representam a comunicação, a expressão, a voz. Deus toca exatamente na área que seria usada na missão. Isso nos mostra que Deus purifica aquilo que Ele pretende usar. Ele não ignora nossas fragilidades, mas trabalha nelas. Deus não escolhe pessoas perfeitas, Ele aperfeiçoa pessoas disponíveis. A purificação alinha nossa vida com o propósito para o qual somos chamados. Esse processo também nos ensina que o chamado não nasce da competência, mas da transformação. Isaías já era profeta antes dessa visão. Já falava em nome de Deus, mas ainda precisava de um encontro mais profundo. Isso nos lembra: tempo de ministério não substitui profundidade espiritual. Podemos estar ativos na obra e ainda assim precisar de purificação. Deus não se impressiona com currículos espirituais, Ele trabalha com corações rendidos. A purificação traz liberdade.
Quando o serafim declara que o pecado foi tirado, Isaías não vive mais sob o peso da culpa. A culpa paralisa, enfraquece e rouba a confiança. A purificação restaura a identidade e devolve a ousadia santa. Só depois desse momento Isaías está apto a ouvir a voz de Deus sem medo e a responder com prontidão. Um coração purificado não foge do chamado, ele se oferece. Antes da purificação, Isaías dizia, ai de mim. Depois da purificação, ele diz, eis-me aqui. Essa mudança de postura revela o poder transformador da graça. A purificação não apenas limpa, ela reposiciona, ela muda a forma como nos vemos diante de Deus. De escravos do medo, nos tornamos filhos disponíveis. De acusados pela consciência, passamos a ser sustentados pela graça. Deus não chama pessoas feridas para ferir outros. Ele cura antes de enviar. Muitas dores causadas no meio espiritual surgem quando pessoas não tratadas tentam cumprir chamados que exigem maturidade. A purificação protege tanto quem é enviado quanto aqueles que serão alcançados. Deus zela pelo seu povo e pelo seu nome. Por isso, ele trabalha profundamente antes de confiar uma missão maior. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Antes de liderar, Deus trata o caráter. Antes de falar, Deus ajusta o coração. Antes de usar, Deus purifica as motivações. Não se trata apenas de remover pecados visíveis, mas de alinhar intenções internas. Deus não quer apenas ações corretas, mas corações corretos. A purificação alcança lugares que ninguém vê, mas que determinam tudo o que fazemos. A brasa é quente e o processo pode ser doloroso. A purificação nem sempre é confortável, porque envolve confrontos, renúncias e mudanças. Mas esse fogo não destrói, ele cura. O fogo de Deus consome impurezas, não identidades. Ele remove o que impede o fluxo da graça e fortalece aquilo que reflete sua glória. Quanto mais resistimos a esse processo, mais prolongamos nossa preparação. Antes do envio, vem a purificação, porque Deus deseja que sejamos testemunhas autênticas. Um coração purificado fala com autoridade, vive com coerência e serve com humildade. Não somos enviados para mostrar nossas habilidades, mas para revelar a glória de Deus. E isso só é possível quando nossa vida passa pelo altar. Quando permitimos que Deus nos purifique, o chamado deixa de ser um peso e se torna uma resposta voluntária. Não somos empurrados para a missão, somos atraídos por ela. A purificação nos prepara para dizer sim, sem reservas. E quando esse sim nasce de um coração tratado, ele carrega poder, verdade e impacto. Porque antes de Deus nos enviar ao mundo, ele nos encontra no altar. A visão gera chamado e propósito, porque todo encontro verdadeiro com Deus redefine a razão pela qual vivemos. Depois que Isaías vê o Senhor, reconhece sua condição, passa pela purificação e é restaurado. Algo muda profundamente dentro dele. O medo dá lugar à disponibilidade, a culpa dá lugar à prontidão, e o silêncio dá lugar à resposta. Só então Isaías ouve a voz do Senhor perguntando, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa pergunta não surge antes da visão, nem antes do tratamento interior. Ela vem depois, mostrando que o chamado nasce da revelação e não da ambição. Deus não impõe um chamado, ele o revela. A pergunta feita por Deus não é uma imposição direta, mas um convite. Isso nos ensina que o propósito não é uma obrigação pesada, mas uma resposta voluntária a tudo o que vimos e experimentamos em Deus. Quando Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta não vem de um sentimento de culpa ou opressão, mas de um coração que foi tocado, curado e transformado pela presença divina. A visão gerou disposição. Muitas pessoas buscam propósito sem antes buscar visão. Querem saber o que devem fazer sem compreender quem Deus é e quem elas são nele. Isso gera frustração, ativismo e cansaço espiritual. Quando o propósito não nasce da visão, ele se torna um fardo. Mas quando o propósito nasce de um encontro com Deus, ele se torna uma missão carregada de sentido. Isaías não se ofereceu porque se achava capaz, mas porque foi impactado pela graça. A visão de Deus amplia nosso entendimento do mundo e das pessoas. Depois de ver o Senhor, Isaías não foi enviado para uma missão fácil ou confortável. Deus deixa claro que o povo teria resistência
dureza de coração e dificuldade em ouvir. Mesmo assim, Isaías aceita. Isso nos ensina que o verdadeiro chamado não é definido pela facilidade do caminho, mas pela clareza da visão. Quem viu? Deus entende que obedecer é mais importante do que ser compreendido ou aplaudido. A visão também define a forma como vivemos o propósito. Isaías não vai com arrogância, mas com temor. Não vai confiando em sua própria força, mas na palavra que recebeu. A visão correta nos livra da soberba e do desespero. Sabemos que a obra é de Deus, não nossa. Isso traz equilíbrio. Trabalhamos com dedicação, mas descansamos na soberania divina. O chamado não se torna um peso porque sabemos quem nos enviou. O propósito que nasce da visão é duradouro. Emoções passam, circunstâncias mudam, mas a visão permanece. Isaías enfrentaria rejeição, incompreensão e tempos difíceis. Mas a lembrança daquele encontro com Deus o sustentaria. Quando tudo parece sem resultado, a visão nos mantém firmes. Ela nos lembra por que começamos e para quem estamos vivendo. Um chamado sustentado apenas por resultados visíveis não resiste às adversidades, mas um chamado sustentado por visão permanece. A visão também alinha nossas expectativas. Isaías não entra na missão esperando reconhecimento humano, mas obedecendo a um Deus santo. Isso nos ensina que propósito não é sobre sucesso aos olhos dos homens, mas fidelidade diante de Deus. Quando entendemos isso, somos livres da necessidade de aprovação. Fazemos o que fomos chamados a fazer porque vimos o Senhor, não porque queremos ser vistos. Outro aspecto importante é que a visão gera responsabilidade. Deus não nos isenta da missão, nos compromete com ela. Quanto mais recebemos relação, maior é a nossa responsabilidade de viver de forma coerente com aquilo que vimos. Isaías não poderia voltar à mesma vida depois daquele encontro. A visão o moveu para uma nova postura, uma nova direção e um novo compromisso. O chamado não é apenas um lugar onde chegamos. É um caminho que escolhemos trilhar diariamente. A visão também gera esperança mesmo em meio a cenários difíceis. Deus revela a Isaías que, apesar do juízo, ainda haveria um remanescente, uma semente santa. Isso mostra que o propósito de Deus sempre inclui esperança. Mesmo quando somos chamados a falar palavras duras, elas carregam a possibilidade de restauração futura. Quem vê Deus aprende a enxergar além do momento presente. O chamado nos conecta com a perspectiva eterna. Quando Uzias morre e os olhos se abrem para mais de Deus, descobrimos que o verdadeiro propósito não está ligado a tronos terrenos, mas ao trono celestial. Reis passam, sistemas mudam, fases terminam, mas o chamado que nasce da visão de Deus permanece. Isaías entendeu que sua vida não girava mais em torno de um rei humano, mas em torno do rei eterno. Isso redefiniu completamente sua missão. A visão gera chamado e propósito, porque nos revela que fomos criados para algo maior do que nós mesmos. Não vivemos apenas para sobreviver, conquistar ou acumular, mas para participar do plano de Deus na história. Esse entendimento traz sentido até para sacrifícios. O que antes parecia perda se transforma em investimento eterno. Quando a visão de Deus se torna clara, a resposta, eis-me aqui, deixa de ser um discurso bonito e passa a ser um estilo de vida. É uma entrega diária, uma disposição contínua e uma confiança constante. Não sabemos todos os detalhes do caminho, mas sabemos quem está no trono. E isso é suficiente. Assim, quando Uzias morre, não ficamos sem direção. Pelo contrário, encontramos propósito. Quando nossos olhos se abrem para mais de Deus, nossa vida ganha significado. A visão nos chama, o propósito nos move e a presença de Deus nos sustenta até o fim. Quando Uzias morre, aprendemos que nem toda perda é um castigo, muitas vezes ela é um reposicionamento divino. A morte de Uzias marca o fim de uma dependência antiga e o início de uma fé mais madura. Aquilo que sustentava a nação por décadas deixa de existir e isso obriga o coração a buscar um novo ponto de apoio. Deus usa esses momentos para nos deslocar de uma fé herdada para uma fé pessoal, de uma confiança emprestada para uma convicção própria. O que antes era sustentado por estruturas externas agora precisa ser firmado em uma experiência direta com Deus. Esse reposicionamento é essencial para o crescimento espiritual. Enquanto Uzias vive,
É fácil confundir bênção com presença e estabilidade, com aprovação divina, mas quando ele morre, percebemos que a presença de Deus não depende de cenários favoráveis. A fé que sobrevive apenas em tempos bons é frágil. Deus permite que algumas bases sejam abaladas para construir fundamentos mais profundos. Não é perda por perda, é troca de alicerces. Quando Uzias morre, também somos confrontados com a transitoriedade da vida. Reis, líderes, figuras fortes e referências humanas não são eternas. Essa consciência pode gerar medo, mas também pode gerar sabedoria. A Bíblia ensina que contar os nossos dias nos torna mais sábios. A morte de Uzias lembra Isaías, e a nós, que nada neste mundo é permanente, exceto Deus. Esse entendimento muda a forma como investimos nossa vida, nosso tempo e nosso coração. Esse momento também revela como lidamos com o silêncio de Deus. Após a morte de Uzias, não há uma explicação imediata, não há um discurso divino justificando o que aconteceu. Há silêncio. E é nesse silêncio que Isaías entra no templo. Isso nos ensina que, quando não entendemos os acontecimentos, o lugar certo ainda é a presença de Deus. Muitos se afastam quando não compreendem, mas Isaías se aproxima, ele não foge da dúvida, ele a leva para o altar. No templo, Isaías não encontra respostas prontas, mas encontra Deus. Isso é fundamental. Nem sempre Deus explica, mas sempre se revela. Às vezes, Ele não responde nossas perguntas, mas responde à nossa necessidade mais profunda, a necessidade de vê-lo. Quando vemos Deus, muitas perguntas perdem a força, porque a confiança é restaurada. O coração encontra descanso não porque tudo foi esclarecido, mas porque Deus foi encontrado. Quando Uzias morre, também aprendemos que Deus não compete com nossos ídolos, Ele os remove. Uzias não era um ídolo declarado, mas havia se tornado uma referência excessiva. Muitas vezes não percebemos que algo tomou o lugar de Deus até que isso nos seja tirado. Deus, em sua misericórdia, remove aquilo que ameaça ocupar o centro. Não para nos ferir, mas para nos salvar de uma dependência perigosa. A perda nesse sentido é um ato de amor. Esse processo, porém, exige maturidade espiritual para ser compreendido. Sem maturidade, a perda gera revolta. Com maturidade, ela gera rendição. Isaías poderia ter se amargurado, questionado Deus ou se fechado espiritualmente. Em vez disso, ele se coloca em posição de busca. Isso nos ensina que a forma como reagimos à perda determina o que ela produzirá em nós. A mesma perda pode endurecer um coração ou quebrantá-lo. Tudo depende da resposta interior. Quando Uzias morre, a fé deixa de ser apenas coletiva e se torna pessoal. Até então, Isaías vivia em uma nação que tinha referências espirituais, tradições e líderes fortes. Agora ele precisa sustentar sua fé a partir de um encontro próprio com Deus. Isso é um marco de amadurecimento. Chega um momento em que não podemos mais viver da fé dos outros. Precisamos ver Deus por nós mesmos, ouvir sua voz e responder pessoalmente ao seu chamado. Esse processo também redefine nossa identidade. Isaías deixa de ser apenas um observador do que Deus faz na nação e se torna participante ativo do plano divino. A perda o empurra para dentro do propósito. Muitas vezes, Deus usa o fim de uma fase para nos tirar da plateia e nos colocar no centro daquilo que Ele está fazendo. O desconforto do fim nos move para a responsabilidade do chamado. Quando Uzias morre, aprendemos que Deus continua falando, mesmo quando tudo parece ruir. O céu não se fecha por causa de crises na terra. Pelo contrário, muitas vezes ele se abre. Isaías vê, ouve e responde. Isso nos ensina que os momentos mais escuros podem se tornar os mais reveladores. A escuridão não apaga a voz de Deus, ela pode amplificá-la se estivermos atentos. Essa experiência também nos ensina que o propósito de Deus não depende de pessoas específicas. Deus usa pessoas, mas não depende delas. Quando Uzias morre, o plano de Deus continua. Isso não diminui o valor das pessoas, mas coloca cada uma no lugar correto. Somos instrumentos, não a fonte. Essa verdade nos livra tanto da idolatria quanto da autossuficiência. Quando entendemos isso, passamos a servir com mais leveza. Sabemos que fazemos parte de algo maior, mas não somos o centro. Isso nos torna fiéis sem nos tornarmos controladores. Trabalhamos com dedicação, mas confiamos nos resultados a Deus.
A morte de Uzias ensina Isaías e a nós que a obra de Deus não para quando alguém sai de cena. Por fim, quando Uzias morre, somos convidados a amadurecer espiritualmente. Deixamos a fé baseada em segurança visível e abraçamos uma fé baseada na revelação. O que nos sustentava externamente dá lugar ao que nos sustenta internamente. E isso nos prepara para caminhar com Deus em qualquer estação da vida. Assim, a morte de Uzias não é apenas um fim histórico, mas um divisor espiritual. Ela marca o momento em que a fé se aprofunda, a visão se amplia e o coração se alinha. Quando Uzias morre, não ficamos órfãos, somos conduzidos a uma relação mais profunda com Deus. E quando isso acontece, nossa fé deixa de depender do que vemos e passa a descansar plenamente naquele que reina para sempre. Quando Uzias morre, somos levados a compreender que Deus usa finais para nos conduzir a começos mais profundos. O fim de um ciclo nunca é apenas um encerramento, é um convite à transição. Muitas vezes resistimos aos fins porque eles nos tiram do lugar de conforto e previsibilidade. No entanto, é exatamente nesse ponto de ruptura que Deus amplia a nossa capacidade de confiar, de ouvir e de caminhar com Ele de forma mais íntima. O que parecia estabilidade pode, sem percebermos, ter se tornado acomodação. E Deus, em sua sabedoria, permite que o que é temporário se encerre para revelar o que é eterno. A morte de Uzias marca o momento em que Isaías deixa de olhar para trás e passa a olhar para cima. Enquanto Uzias vivia, havia memória, história e referência. Depois que ele morre, Isaías precisa aprender a caminhar sem depender do passado. Isso nos ensina que não podemos viver eternamente das experiências antigas. Aquilo que Deus fez ontem foi importante, mas não pode substituir o que Ele deseja fazer hoje. Quando insistimos em viver apenas do que já passou, corremos o risco de perder a revelação do presente. Esse processo também nos ensina a lidar com a vulnerabilidade. A morte de Uzias expôs a fragilidade da nação e, consequentemente, a fragilidade humana. Não somos tão fortes quanto pensamos, nem tão independentes quanto gostamos de acreditar. Reconhecer isso não nos enfraquece. Nos torna mais humanos e mais dependentes de Deus. A vulnerabilidade abre espaço para a graça, porque onde reconhecemos limites, Deus manifesta a sua suficiência. Quando Uzias morre, Deus não muda, mas a forma como Isaías o percebe muda. Antes, Deus estava presente, mas agora ele é visto com clareza, majestade e santidade. Isso nos ensina que muitas vezes Deus já está conosco, mas nossa percepção está limitada. Precisamos perder algumas referências terrenas para ganhar uma revelação mais elevada. O problema não é a ausência de Deus, mas a distração do coração. Esse momento também redefine o valor da obediência. Isaías não escolhe a missão com base em benefícios pessoais, segurança ou reconhecimento. Ele escolhe obedecer porque viu Deus. A obediência que nasce da visão não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se sustenta na convicção de que Deus é digno. Quando obedecemos apenas quando tudo faz sentido, nossa fé é condicional. Mas quando obedecemos porque conhecemos quem Deus é, nossa fé se torna firme. A morte de Uzias nos ensina que Deus não desperdiça dor. Nada do que passamos é em vão quando colocado diante dele. A dor pode se tornar instrumento de maturidade, sensibilidade e profundidade espiritual. E Isaías poderia ter permitido que a perda o endurecesse, mas escolheu permitir que ela o aproximasse de Deus. Essa escolha fez toda a diferença. O mesmo acontece conosco. A dor não determina o nosso futuro. A resposta que damos a ela, sim. Esse processo também nos chama a perseverança. A missão de Isaías não seria fácil nem rápida. Ele falaria a um povo resistente, enfrentaria incompreensão e veria poucos resultados visíveis. No entanto, sua perseverança seria sustentada pela visão que teve. Quando tudo parecer improdutivo, ele poderia se lembrar do trono, da glória e da santidade de Deus. Isso nos ensina que a visão não apenas nos chama, mas nos sustenta ao longo do caminho. Quando Uzias morre, Isaías aprende que a fidelidade a Deus não depende de aplausos. O sucesso do chamado não está na resposta das pessoas, mas na obediência ao Senhor. Essa verdade liberta o coração da frustração. Fazemos o que Deus nos chamou para fazer, não para sermos aceitos, mas porque fomos enviados. A fidelidade se torna o maior resultado.
Esse momento também nos ensina a viver com esperança além do presente. Mesmo diante de juízo e dureza, Deus fala de um remanescente, de uma semente santa. Isso revela que Deus sempre trabalha com o futuro, mesmo quando o presente é difícil. A visão de Deus amplia nosso horizonte. Não ficamos presos ao agora, enxergamos o que ainda virá. Isso nos impede de desistir. Quando Uzias morre, a vida de Isaías não perde sentido, ela ganha direção. O que parecia instabilidade se torna alinhamento, o que parecia perda se transforma em propósito. Isso nos ensina que Deus não remove algo sem oferecer algo maior. Ele não tira referências para nos deixar vazios, mas para nos conduzir a uma dependência mais profunda dele. Por fim, quando Uzias morre, aprendemos que ver Deus muda tudo. Muda nossa forma de sofrer, de obedecer, de servir, de esperar. A visão de Deus nos dá raízes profundas para enfrentar ventos fortes. Não vivemos mais sustentados por reis terrenos, sistemas humanos ou seguranças frágeis. Vivemos sustentados por um Deus que reina, fala, purifica, envia e permanece. Assim, quando Uzias morre e nossos olhos se abrem para mais de Deus, descobrimos que o fim nunca é o fim quando Deus está no centro. É apenas o começo de uma caminhada mais profunda, mais verdadeira e mais alinhada com o propósito eterno do Senhor.